Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito importante para nós, né, que é inimigos outros. Então, como o próprio nome já diz, a gente já começa a refletir quem são os meus inimigos. E aí a gente pode pensar, mas eu sou uma pessoa tão boa, Maria, eu não tenho inimigo, eu não tenho ninguém, eu passo aí tranquilamente. Mas aí se a gente começar a pensar bastante, lá no fundo mesmo, a gente começa a pensar quem são as pessoas que me ofenderam de alguma forma, e quando eu lembro, meu coração dá aquela tremidinha. Quem são aquelas pessoas que me incomodaram, ou que às vezes fizeram coisas contra mim mesmo e me incomoda? Então, a primeira reflexão que começa é justamente isso. Quem são os meus inimigos? E já que o título é Inimigos Outros, a gente vai se basear no livro do Emmanuel, Alma e Coração. Então, é o capítulo 31 que fala justamente desse título. Ele fala apenas sobre inimigos outros. E ele quer falar justamente disso. Nós temos nossos inimigos externos, que a gente imagina, né, que existem, mas a gente nunca fala sobre os nossos inimigos internos. Então, é justamente nesses inimigos que Emmanuel fala nesse livro. Então, é só uma página, eu vou ler aqui um trechinho, vou ler de vez em quando aqui minha colinha, porque tem muitas anotações, mas justamente para a gente fazer essa reflexão no dia de hoje. E aí, todas as quartas-feiras, a gente é convidado para fazer realmente uma reflexão. A reflexão da reforma íntima, principalmente, né? Todos os dias que nós estamos aqui, nós estamos justamente para lembrar e para colocar em prática aquilo que a gente aprende aqui. Então, a primeira coisa é a gente despir. Nós daqui não somos ninguém que já estamos aí na fase de santidade, na fase de espíritos perfeitos. Então, quando a gente fala de inimigos, a gente sempre tem a facilidade de colocar no outro. Mas você vai falar aí no decorrer da palestra, mas se o fulano estivesse aqui, você ia ver. Ixi, é inimigo declarado. Então, como eu sempre falo, o outro não precisa ouvir. Se ele não está aqui nesse momento, é porque você precisa ouvir. É porque nós, enquanto encarnados, nossos irmãos desencarnados que estão aí também ouvindo, precisam desse conhecimento agora. E todos nós. Não só um ou não só outro, mas todos nós precisamos. Para a gente começar, na leitura, Emmanuel fala o seguinte: mencionamos com muita frequência que os inimigos exteriores são os piores expoentes de perturbação que operam em nosso prejuízo. Urge, porém, olhar para dentro de nós, de modo a descobrir que os adversários mais difíceis são aqueles que não podemos afastar facilmente, porque se alojaram no cerne da própria alma. Dentre eles, os mais implacáveis são o egoísmo, o orgulho, a vaidade, o desânimo, a intemperança mental e o medo. Para a transformação dos adversários exteriores, contamos geralmente com o amparo de amigos que nos ajudam a revisar relações, colaborando conosco na constituição de novos caminhos. Entretanto, para extirpar os que moram em nós, vale tão somente o auxílio de Deus, com o laborioso esforço de nós mesmos. Reportando-nos aos inimigos externos, advertiu Jesus que é preciso perdoar as ofensas 70 vezes 7 vezes. E de certo que para descartarmos os nossos inimigos internos, todos eles nascidos da treva da ignorância, prometeu-nos o Senhor: conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. O que equivale a dizer que só estaremos a salvo de nossas calamidades interiores através de árduo trabalho na oficina da educação. Então, como geralmente textos do Emmanuel são um pouco mais difíceis de ser compreendidos, se a gente pudesse traduzir essa passagem, essa leitura, vamos imaginar que um certo reino, né, um castelo, um rei, há muitos anos atrás, era muito comum que um reino invadisse o outro para que tomasse as propriedades, as posses, né? E esse rei era muito preocupado com segurança. Ele disse: eu não vou ser atacado. Então ele se preocupou muito com os muros externos. Então ele construía muralhas, ele colocava muro atrás de muros, muro acima do muro, e por muitos anos ele foi o único reino que não era invadido. Então todos os dias ele acordava muito satisfeito, pensando: eu estou muito bem, eu faço tudo que eu tenho que fazer e realmente eu tenho tanta segurança aqui dentro do meu castelo que eu não sou invadido, eu não tenho problema que os outros reinos têm. Passou-se alguns anos, muitos anos, certo dia ele acordou e toda a parte externa do castelo desaba. E ele fala: mas não tem lógica, eu passei anos, a gente tem os melhores engenheiros, nós temos os melhores produtos, né, os melhores materiais para que esses muros sejam uma fortaleza, para que ele não desfaleça, para que ele não caia. E aí veio o especialista e falou: Senhor, mas o senhor passou tanto tempo preocupado com a parte externa, tanto tempo preocupado em como que a gente poderia melhorar, como que a gente poderia aumentar os muros, que a gente não fez a manutenção interna. A gente não cuidou dos cupins.
Com o decorrer dos anos, os cupins foram comendo todas as estruturas de madeira, até que hoje, quando a gente foi ver, olha aqui dentro, está tudo oco. Então, se a gente pudesse representar isso para o nosso dia a dia, é o que a gente faz. A gente pensa na parte externa, que é a parte de estarmos bem, de nos relacionarmos bem, de darmos certo com a nossa família, de irmos na igreja, de fazermos uma doação, de fazermos qualquer coisa, que é a nossa parte externa. Mas internamente, por muitos e muitos anos, a gente fica remoendo muitas coisas, que são esses principais sentimentos que ele falou aqui. Então, quando a gente percebe, a gente já está com vazio ocupando muitas coisas na nossa vida. E aí você pensa assim, nossa, mas eu passei tanto tempo na igreja, eu passei tanto tempo no centro, ajudava na sopa, fazia isso, fazia aquilo, ajudei tantas pessoas ao meu redor, ajudei minha família, fiz tanta coisa, por que isso está acontecendo comigo? Mas aí a gente começa a perceber que a gente cuida muito do externo e esquece desses probleminhas aí internos, que são sentimentos que vão crescendo, a gente vai deixando passar, porque nós fomos criados para isso. A gente foi criado para que a gente consiga olhar o defeito dos outros. É muito fácil a gente olhar, né? Falar assim, nossa, o fulano é tão egoísta, tão orgulhoso, nossa senhora. Mas a gente aprendeu a disfarçar os nossos. Então aqui a gente vai tratar de um por um, que é o que o Emmanuel, né, ele cita, justamente para que a gente reflita as nossas ações e, como eu disse lá no começo, que a gente consiga se despir realmente dessas máscaras que nós construímos no decorrer da vida. Né, que nós somos boazinhos, e eu falo porque eu já falei muitas vezes, quando eu lia Egoísmo e Orgulho, pensar, isso aqui é de boa, isso aqui eu tenho é mínimo, isso aqui eu já corrijo nessa encarnação mesmo, isso aqui... E aí quando você vai estudando profundamente, você vai percebendo que ele realmente é a raiz de todas as outras, e que esse é um sentimento que a gente batalha, parece que a gente batalha todos os dias com ele, e ele está ali, firme, mostrando todos os dias que a gente ainda tem que evoluir. Então, seguindo o texto, né, Emmanuel fala justamente sobre isso, né? Que os inimigos exteriores, né, os exteriores, nós temos pessoas para ajudar. Nós temos as nossas famílias, nós temos nossos amigos, nós temos terapeutas, psicólogos, a gente tem remédio para cuidar. Então, problemas que acontecem externamente, a gente consegue de ajuda. Mas os problemas que acontecem internamente, que são esses sentimentos, eles só melhoram, eles só são curados com o nosso trabalho. Com fé em Deus, né, com o trabalho de Deus, obviamente, mas ele só é possível com a gente fazendo. Então, não vale aquele negócio, eu fiz tanto para o fulano, mas quando eu mais precisei, o fulano não me ajudou. Eu estou sozinha na vida. Sim, você está mesmo. Para a sua evolução, para o seu melhoramento, a gente está. Óbvio, né? A gente está sempre protegido, sendo guiado pelos nossos guias, sempre realmente o nosso mentor, nosso anjo de guarda, Deus, Jesus, sempre na nossa proteção. Mas para que isso a gente faça e para que a gente melhore, são ações que têm que ser feitas todos os dias. E aí a gente vai conversando um pouquinho sobre ela. As duas primeiras que ele fala, né, é o egoísmo e o orgulho. Então ele fala como se a gente acha que quando a gente fala de orgulho e egoísmo, que eles aparecem de forma muito, muito agressiva. Então você vê uma pessoa que tem muito dinheiro e que pode ajudar alguém e não ajuda porque não quer, porque ele é egoísta. A pessoa que não quer pegar na mão de alguém porque tem orgulho, tem nojo, não quer ver aquela pessoa. Então a gente só identifica egoísmo e orgulho nessas atitudes achando que elas são sempre muito externas, né, muito externalizadas. Só que o egoísmo e o orgulho eles são trabalhados todos os dias de forma muito sorrateiras, que a gente acaba nem percebendo, a gente até percebe, mas como eu disse, né, a gente nasceu e a gente aprendeu a ver os outros, o defeito dos outros. Então, por exemplo, quando você acha que só você tem razão, quando você tem um posicionamento, seja de qualquer coisa, e acha que só você e só a sua opinião vale, naquele momento a gente está sendo egoísta. No momento que a pessoa está conversando com você e você está só esperando a pessoa terminar e talvez você nem espera e começa a falar por cima, sem refletir, sem entender, sem ponderar que a pessoa tem outra criação, sem ponderar que a pessoa tem outras ideias, naquele momento a gente também está sendo egoísta. E um ponto que ele fala que é muito interessante no começo do texto é que o egoísmo ele faz com que a gente não enxergue as pessoas que nós amamos. E aí a gente acha que ser egoísta e ser orgulhoso é não conseguir ver o próximo, né? Eu assisto a televisão, aconteceu uma tragédia, o fulano nem se importou. Olha, tanto que é egoísta, tanto que é orgulhoso, nem para ver a questão do outro irmão. Só que Emmanuel traz isso para muito mais intimista. Ele fala que a gente não consegue perceber o próximo, o seu lado, a pessoa que está ali do seu lado. Então a gente é tão egoísta a ponto de achar que o nosso sofrimento é maior. Que às vezes um pai, uma mãe, um filho, eles acham que, não,
eu estou sofrendo mais. Eu tentei falar do meu sofrimento para o fulano, mas ele não quis ouvir. Mas a gente não sabe o sofrimento do outro. Então, a gente deixa de enxergar o sofrimento da pessoa que está próxima e que a gente ama. Imagina se a gente vai ver, então, o sofrimento de outra pessoa que está distante. A gente não vai. Então, nós nascemos, né, a nossa essência é egoísta. Então, se a gente for analisar a criança ela é totalmente egoísta. Né? Ela chora, ela mama e ela quer o cuidado imediatamente. É a nossa essência. E no decorrer do tempo, dos anos, a gente vai aprendendo a lidar com isso e a camuflar isso. Porque muitos de nós somos adultos que ainda egoístas e orgulhosos, parecendo crianças. Justamente isso, porque a gente acha que nossos desejos têm que ser atendidos imediatamente. É como quando a gente está com vontade lá da mamadeira, que a mãe vai lá correndo para a criança não chorar, a gente acha que Deus tem que fazer dessa forma também. Que quando eu desejo que as coisas sejam feitas, que tem que ser feitas no meu tempo, do meu jeito, porque eu quero assim e tem que ser feito assim. E a gente vai criando camadas, né? A gente vai criando esses muros para justificar que os outros estão deixando de fazer. Porque se meu marido me apoiasse mais, eu seria diferente. Se o fulano me apoiasse mais, me ajudasse mais, seria diferente. Se o fulano fosse no centro comigo, nossa casa hoje era outra. Então a gente é acostumado a sempre colocar o peso da responsabilidade nos outros e esquece que essa caminhada é uma caminhada solo, é uma caminhada que a gente realmente precisa praticar. E aí quando a gente fala de orgulho, né, de egoísmo, ele fala que quantas vezes algum pai, algum filho quer conversar com alguém dentro de casa e a gente não consegue nem perceber. Às vezes acontece alguma coisa de ruim dentro de casa, a pessoa diz, gente, mas eu nem vi, a pessoa nem falou comigo, mas talvez ela tentou por muitas e muitas vezes falar com você, mas você ali tão preso em você, tão preso no seu ego, né, lá trabalhando o seu egoísmo, o seu orgulho, você não deixou aquela pessoa passar essa informação para você, ou você deixou ali desperceber. Então, cada um está vivendo no seu mundo, né? Então, o egoísmo e o orgulho, se a gente pudesse separar, o egoísmo é como se eu falasse assim, é como se eu visse só o meu mundo, é como se eu visse só o meu umbigo. Então, o que as pessoas precisam fazer por mim? O que precisa acontecer para que eu fique feliz? E o orgulho é o que as pessoas pensam de mim. Eu quero sempre que as pessoas me vejam, que as pessoas tenham eu sempre tenho essa questão de eu merecer mais que o outro, né? O orgulho é sempre você merece mais que o outro. Quantas vezes que a gente não vê alguém passando com um carro novo e pensa assim, nossa, fulano passou com um carro, fez o quê para ter esse carro? Por que o outro não merece o carro novo? Por que só a gente merece? E aí a gente percebe, a gente acha que é um comentário bobo, que é um comentário, é uma piadinha, mas é isso que a gente está trazendo dentro do nosso coração. A boca fala que está cheio de coração, né? Então a gente, por mais que sejam comentários que a gente precisa, né, a gente está ali brincando dentro de uma roda, a gente percebe que são coisas que a gente está trabalhando o tempo todo, o egoísmo e o orgulho. A gente está trabalhando essa questão todo o tempo. E aí, quando a gente fala de reforma íntima, ela começa a partir daí. A partir do momento que a gente evita esse tipo de comentário, a partir do momento que a gente consegue racionalizar esse comentário, mas por que a pessoa não pode ter e só eu deveria ter? Por que ele não merece e só eu mereço? A partir desse momento, a reforma íntima está sendo feita. Então, são os pequenos passos que a gente fala todos os dias, de forma repetidas, justamente para que a gente entenda o que Jesus gostaria que nós fizéssemos. Logo depois que ele fala de egoísmo e de orgulho, ele vai vir falar sobre vaidade. Então, ele fala sobre a vaidade, ela fala assim, que sugere superestimação do próprio valor, induzindo-nos a desprezar o merecimento dos outros, que é o que eu acabei de falar, né? Então, se fulano conquistou alguma coisa, meu Deus do céu, por que ele conquista? Por que ele é privilegiado? Eu faço tudo e Deus não está vendo que eu estou fazendo tudo? E aí que a gente tem uma passagem aqui interessante, que a gente fala de João Batista, né? Então, antes de Jesus aparecer, né, antes de Jesus ser batizado nas águas por ele, João Batista era, até então, o profeta que todo mundo seguia. Então, ele arrastava multidões. Então, ele estava ali, realmente, fazendo o papel dele. E aí, certo dia, depois que Jesus é batizado, então as pessoas deixam de acompanhar João Batista e começam a acompanhar Jesus. E aí, um dos discípulos fala assim, João Batista, mas agora as pessoas que viam aqui, outra parte do verbo, vinham aqui, agora deixam de vir só depois que você batizou Jesus, agora então está seguindo ele, deixando você? E aí ele fala a frase, né? É necessário que ele cresça para que eu diminua. Então, olha a sabedoria, né, de João Batista nesse momento, entendendo que ele precisava ter o processo dele. Imagina se ele tivesse uma crise de ciúme nesse momento.
O que não ia virar, a confusão que não ia virar. Até há pouco tempo ele era a pessoa que era vista, até há pouco tempo ele era o profeta, aquele que, era, né, aquele que realmente estava trazendo as boas novas, que tinham multidões ouvindo, e de um dia para o outro as pessoas começam a seguir Jesus. E se ele não tivesse o entendimento da missão dele, que era justamente isso, que era abrir as portas, digamos assim, né? Era batizar Jesus justamente para que fosse cumpridas as Escrituras. Então, naquele momento ali, a gente já teria um rebuliço. E aí a gente pensa, tá, Maria, mas aí você colocou uma régua muito lá em cima, né? João Batista, Jesus, a gente está num nível muito acima de nós. Claro que são níveis que a gente sabe que são espíritos superiores, mas a gente está caminhando para isso. E a questão é o quanto de vaidade tem em mim que eu não posso e eu não permito que as outras pessoas sejam maiores que eu. Por que quando a pessoa está, de alguma forma, se destaca mais do que eu, aquilo me incomoda? Isso vale para tudo, tá? Vale até para influencer de internet aí. Fulano ganha dinheiro fácil, fulano faz isso, faz aquilo, meu Deus. Até nesse momento a gente está trabalhando a nossa vaidade. Por que as outras pessoas não podem conquistar? Independente de como são. Cada um tem sua conta depois para pagar. A gente não tem que preocupar ou se intrometer na vida das outras pessoas e na escolha das outras pessoas. Mas enquanto a vaidade, onde eu mereço mais, onde eu tenho mais conhecimento, onde eu frequento mais tempo tal casa, onde eu faço mais isso na minha família e eu mereço atenção, a gente sabe que a gente está ali corroendo. Então, ali é uma colônia de cupins que a gente está remoendo o tempo todo. E aí a gente tem a mania de amenizar esse sentimento. Todos os sentimentos, né? Egoísmo, orgulho. A gente tem a grande mania de falar assim, não, mas o meu é fácil. Mas do outro ali, ó, porque meu pai, minha mãe, meu primo, a pessoa que trabalha comigo, tem isso muito mais forte que eu. Mas a gente volta lá no início. A questão é o que eu estou fazendo. Essa caminhada de aperfeiçoamento das coisas interiores, desses problemas interiores, dos inimigos interiores, é uma caminhada solo. É uma caminhada que você tem que fazer autorreflexão o tempo todo. O que eu preciso melhorar? O que eu preciso refletir? O que eu preciso realmente mostrar que eu, pelo menos, aprendo o que eu estou escutando? Nas palestras, nas músicas que eu escuto, nos vídeos que eu assisto do YouTube. Porque quando a gente está desesperado, a gente começa a seguir aquela sequência, né? Que acalenta mesmo. A gente sabe que acalenta. Mas aí chega um momento que aí você pensa assim, assisti, melhorou, e aí? Como que a gente vai colocar isso em prática? Porque a gente só acumulando conhecimento, a gente sabe que em algum momento a gente vai ser cobrado, a gente precisa colocar em prática em algum momento. A gente é convidado para isso todo o tempo, né? Todo dia que você vem aqui, todo dia que você escuta alguma coisa, todo dia que você lê uma frase que te ajuda, você está sendo convocado, né? E ali para você realmente trabalhar a sua reforma íntima. Que a gente sabe que é diária, a todo instante, a todo momento. Depois da vaidade, inclusive aqui eu até coloquei sobre o Chico, né? O Chico ele recebeu tantos prêmios, né? Ele tinha tantas pessoas para agradecer. Imagina se Chico, de algum momento, se envaidecesse porque ele liberou alguém da prisão, porque ele psicografou uma carta com a assinatura idêntica da pessoa. Ou tantas outras coisas que ele viveu. Tá? Então, quando o Chico era questionado por isso, ele falou assim, eu sou apenas um cisco. E não era falsa modéstia, é porque ele entendia que ele era só um instrumento. Então, e se acontecesse com a gente? E se a gente fizer alguma coisa de bem para alguém e a gente pensar assim, estou aqui esperando, nossa, quando a pessoa precisou de mim, eu estava ali. Agora, nem olha para mim. Quantas vezes a gente não fala isso? Quantas vezes a gente não pensou isso? Quantas vezes que a pessoa, no momento mais difícil, precisou de você, você auxiliou, e agora está passando por outro momento, ou você está passando por um momento difícil, nossa, nem me ligou, mandou nem mensagem para mim. Aí a nossa vaidade colocando as garrinhas para fora. E a gente entender que nós não somos essa criança, né? Esse ser egoísta que precisa ser visto, que precisa ser mimado, e que a nossa trajetória realmente é só, né? Nessa parte dos inimigos internos. Depois ele fala do desânimo. O desânimo, ele fala que ele nos impele aos precipícios da inércia. Emmanuel não diz que o desânimo apenas nos entristece. Ele afirma que ele nos empurra para a inércia, para a paralisação, para aquele estado em que a pessoa deixa de acreditar que vale a pena continuar caminhando. E aí a gente esbarra muitas vezes na própria quarta-feira. Hoje é dia de centro, eu vou tomar um passe e o passe sempre me ajuda. Aí quando vai dando 6 horas, 6h20, pensa assim, mas tem alguma coisa para ver hoje tinha jogo, hoje tinha isso, hoje tinha aquilo, fulano chegou aqui, e aí a gente deixa o desânimo vencer, e aí a gente deixa o desânimo passar. E é o que ele fala aqui, o desânimo é muito mais que a própria tristeza.
O desânimo, o problema dele é a questão da paralisia. É a questão de você não progredir, de você não fazer. É de você não cumprir aquilo que você prometeu. É realmente de você parar naquele instante e que você acha que as coisas vão... Você quer mudar a sua vida, mas você quer que alguém faça por você, porque você mesmo quer ficar ali sentadinho esperando. Então, se é alguma coisa que te incomoda, alguma situação que te incomoda, por que não, então, parar para refletir? Se está me incomodando tanto, eu preciso fazer o quê para melhorar? Ou eu preciso chegar em alguém para conversar, ou eu preciso mudar essa coisa, mudar de cidade, mudar de emprego, mudar de qualquer coisa. Então, a questão do relacionamento é difícil, e aí você está ali desanimado, você, já está de jeito aqui, vamos empurrando para o resto da vida do jeito que está. Mas o que está incomodando? O que está te desanimando? Você consegue identificar? Porque aí é a questão da paralisia, né? Você deixa até de questionar o que está incomodando, o que pode melhorar. E aí a gente vai vivendo a mesma vida, na mesma inércia, mais uma vez, sem evoluir. Depois do desânimo, ele fala sobre a intemperança mental, que basicamente ele fala muito sobre a indisciplina mental, que é a gente deixar que os nossos pensamentos governem o que a gente vai fazer ou deixar de fazer. É a gente realmente permitir com que os nossos pensamentos tomem conta de nós, porque a gente tem sempre a grande mania, né, de pensar muito, de acelerar os pensamentos, de sofrer por antecedência. Quantas e quantas vezes a gente não passa por situações que a gente está ali pensando em 1000 situações. E aí a gente casa muito com a última que ele fala, né, que é sobre o medo de sofrer. Então, a gente antecipa o sofrimento. Quantas vezes a gente não fez isso? Tem até uma historinha que um aprendiz de um mosteiro, ele era encarregado de pegar a água para o mosteiro todo. E certo dia ele estava indo e ele viu uma cobra muito grande no meio do caminho que atravessava o caminho. E ele tinha pânico de cobra. Então ele voltou correndo e falou assim, não pego, não tem jeito. E naquela noite ele teve pesadelo, não conseguiu dormir, e o monge falou assim, você vai voltar. O caminho é você e você é responsável pela água do mosteiro, então você tem que ir. E ele falou assim, meu Deus do céu, como que eu vou? Aquela cobra vai estar atravessada, aquela cobra é muito grande. E ele já não dormiu no outro dia, encheu um pouquinho o pulmão de esperança, né, de força, e foi. Então ele sofreu antecipadamente porque a cobra estaria lá, e quando ele chegou lá, na verdade, era uma corda velha que estava esticada, não era a cobra. Ele passou a noite inteira sofrendo, justamente porque ele permitiu que os pensamentos dominassem, que o medo dominasse, ele paralisou. Se ele não tivesse voltado, era todo mundo sem água por causa de uma corda velha que estava lá esticada. Quantas vezes a gente não passa por isso? Que a gente dá uma olhadinha ali e assusta. Ou quantas vezes a gente simplesmente acontece alguma situação e fala assim, nossa, não vai dar certo. E ali, em vez de você enfrentar, em vez de você entender, você simplesmente prefere dar um passo atrás e depois reclamar que a vida é difícil mesmo, que o governo é ruim, que tá tudo dando, que Deus não gosta de você, que os outros são privilegiados e você não, porque a gente permite com que o medo e a paralisia, a intemperança, né, mental, a indisciplina mental governe e faça isso com a gente. Então, ele fala desses, e eu falo que toda vez que eu lia e começava a estudar sobre esses males, né, sobre esses inimigos internos, a gente vai vendo tanto que a gente faz isso desde o início do dia, né? A gente vai alimentando esses cupins internos e realmente a gente entende depois a questão de depressão, a questão da ansiedade, que é a nossa, eu falo porque eu passei. Então eu sei falar, eu estou falando de propriedade, não estou falando só na teoria. Então quando as pessoas falam assim, eu sinto um vazio, porque a depressão também é isso, né? A depressão não é necessariamente a tristeza. E eu falava isso quando eu fazia terapia, não é porque eu estou triste, é porque eu não sinto nada. É vazio. E aí a gente percebe justamente isso. Você busca todas as alternativas externas, mas você não para fazer essa reflexão interna. Que é a reforma íntima que a gente fala o tempo todo aqui no centro, né? Sempre nas palestras, a gente sempre trabalha e volta nesse tema. Porque Jesus falava muito sobre isso, né? Falava sobre reformar, sobre não temer, sobre realmente agir, sobre realmente acreditar, mas entendendo o que a gente tinha, né? E se a gente for pensar em medo, por exemplo, Pedro, como eu disse na última palestra, teve muito medo. Pedro não negou Jesus 3 vezes porque ele não amava Jesus. Ele negou porque ele teve medo. Ele caminhou sobre as águas e afundou, não foi porque ele deixou de acreditar, é porque ele teve medo do vento. Então ele só deixou de fazer as coisas não porque ele era fraco, não porque ele não amava, não porque ele era forte, não porque ele não tinha aprendido. É justamente porque ele teve medo. Então a gente tem que entender quais são os momentos da nossa vida que a gente deixa o medo dominar ou os pensamentos dominarem. E a gente sabe que se a gente não tiver firmeza, a gente não acreditar em nada, a gente realmente deixa. Porque os sentimentos vão apavorando, a gente sabe que é físico, aquilo que você pensa, né, mentalmente, o corpo reage,
e a sensação que a gente nunca vai sair daquilo. Ele fala que quando você está passando por um momento difícil, a sensação que todo dia arrasta, que aquele dia não passa, parece que aquele 2, 3 dias são 2, 3 anos. Então, mas só quem está ali é você. E aí a gente busca muitas vezes que as outras pessoas entendam, né? Que as outras pessoas... Mas aí, como eu disse mais uma vez, os inimigos internos são inimigos que têm que ser combatidos por nós. Exclusivamente por nós e não pelos outros. E aí, para encerrar, ele conclui com a questão das ações. Mas o que eu preciso fazer, então? Eu vi tudo isso que eu tenho, eu convivo com isso todos os dias, o que eu preciso fazer? E aí, no finalzinho, tem algumas observações, ele fala, não tente vencer todos os dias de uma vez. Deus nunca pediu isso de nós. A natureza não dá saltos, a árvore não produz frutos no dia em que ela é plantada. Então, né, a gente não vai sair daqui dominando todos esses inimigos, não. Mas todos os dias que a gente melhorar um pouquinho, já vale a pena a nossa tentativa e nosso aperfeiçoamento. A reforma íntima não acontece quando a gente faz coisa extraordinária, pelo contrário, é quando a gente faz pequenas atitudes extraordinárias, todos os dias repetidas, né? A oração, que é fundamental. Santo Agostinho sempre falava, né, que no final do dia ele fazia a reflexão. Então, todos os dias no final, e eu faço esse convite para que a gente faça isso hoje. À noite, quando antes de dormir, que a gente tenha 5 minutos, sem telefone, sem pensar em nada, sem barulho. O que eu fiz hoje? Quem foi meu maior inimigo? Será que foi inimigo de alguém que fez algo contra mim? Ou será que foram os medos, o egoísmo, o orgulho? E que todos os dias a gente consiga pensar sobre isso e falar, então, a partir de amanhã eu vou tentar ser um pouquinho melhor nesse aspecto. Isso é a reforma íntima na prática. E depois que a gente nunca abandone a caridade, né? E por último, que a gente seja paciente com a gente mesmo. Talvez esse seja um conselho que precisamos ouvir mais vezes. A gente não pode se comparar com ninguém. Então, que a gente tenha realmente paciência de lidar com a gente, né? Que possamos sair dessa noite menos preocupados em vencer pessoas e mais decididos a vencer aquilo que ainda nos afasta do Cristo. E que todos os dias possamos pedir a Deus a coragem de enfrentar essa batalha silenciosa, confiando que nenhuma luta travada com sinceridade passa despercebida aos olhos do Pai. Que a paz de Jesus permaneça, né, nos nossos corações, que Ele nos abençoe no restante da noite, nos abençoe na volta para casa, que a gente possa refletir um pouquinho, na próxima semana a gente possa ter outro aprendizado, mas que a gente sempre esteja aqui pensando nessa questão de evolução, de aprender e melhorar um pouquinho de cada vez. Jesus nos abençoe.